Fala turma, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre 6 lições do Alex Hormozi na criação de conteúdo. Eu crio conteúdo há muitos e muitos anos. Eu tive marca de suplementos, loja de suplementos durante muitos anos, desde 2006 na verdade, que eu crio conteúdo. Naquela época nem existia Instagram ainda, não existia, era mal e mal o Facebook estava começando. Então passei por todas essas etapas e faz pouco tempo que eu comecei a criar conteúdo também para minha marca pessoal, que era algo que eu não fazia e comecei a criar há pouco tempo, tanto lá no Instagram quanto aqui no YouTube. Lá no Instagram, já há alguns meses a mais, eu foquei numa criação de conteúdo bem direcionada num formato de carrosséis que está dando muito certo, inclusive eu ensino esse método. E aqui no YouTube estou ainda começando e trazendo muita informação de qualidade, tem a newsletter também que está bem bacana, todas as semanas mandando informações muito relevantes e conteúdo de valor que às vezes a gente não encontra nem em muito curso pago por aí, curso de pessoas que às vezes criam algo sem ter um grande embasamento naquele assunto. Então, eu estou trazendo algo que eu já vivi e que eu vivo há muitos anos aqui para vocês. Quem gostar, está acompanhando, né? Pode continuar. E é isso que a gente vai falar hoje aqui, sobre um assunto que é muito interessante porque o Alex Hormozi, pessoal, ele é um empreendedor americano que está fazendo muito sucesso e ele teve um crescimento muito rápido nessa área de ensinar sobre criação de conteúdo, sobre vendas na internet. Mas antes ele já trabalhava também com vendendo produtos digitais, produtos físicos também, teve academias e depois ele focou nisso de ensinar, né, a criar conteúdo online, a vender. E ele tem uns livros famosos, né, que são aqueles livros 100 Million Money Models, Offers and Leads. Então são uma trilogia, né, com 3 livros, até um deles, não lembro qual foi, eu acho que foi o último livro dele, ele tem um recorde mundial de lançamento, né, de maior faturamento em lançamento. Então isso a gente viu agora nos últimos anos acontecendo no Brasil, aquela guerra dos gurus falando que o meu lançamento é maior, não, o meu lançamento vendeu mais. E a verdade é que o Hormozi aqui, ele tem o recorde no Guinness. Então ele auditou, né, esse lançamento dele, que é o lançamento de um livro. Imagina um livro, ele vendeu, se não me engano, mais de 250 milhões de dólares, né? Não são milhões de reais, milhões de dólares que ele vendeu em um lançamento. E ele é uma máquina de produzir conteúdo e eu estou lendo os livros dele, gosto da filosofia dele, muitas coisas eu já aplico há muitos anos, coisas que ele ensina, e as técnicas que ele ensina realmente são coisas que funcionam, que a gente precisaria aplicar. Quem quer vender online, quem quer vender qualquer coisa, quem quer atrair mais leads, gerar mais conversões online, as técnicas que ele ensina são realmente muito úteis. Então, eu até vou falar sobre isso através de uma newsletter que eu enviei na semana passada aí, falando sobre as 6 lições do Alex Hormozi na criação de conteúdo. Da onde que eu tirei isso, na verdade? Né? Essa newsletter eu escrevi depois de assistir ela é inspirada numa palestra do Hormozi falando sobre essas 6 lições, né? Essas 6 lições na criação de conteúdo. Então, quais seriam as 6 lições básicas? Né? Educação acima de entretenimento. Fale com um público específico. Né? Depois ele fala, vá do amplo para o específico. Valor importa mais do que views. Conteúdo longo gera mais conversão. E nunca presuma que as pessoas já te conhecem. Então esse é um resumo do que a gente vai ver aqui hoje nesse vídeo. Então a primeira lição, né? Educação acima do entretenimento. Então o que ele defende aqui é que isso é a visão dele, tá, pessoal? De crescimento que ele entende de conteúdo para fazer com que esse conteúdo gere receita, né? Não é aquele conteúdo só para entreter. Então, primeira lição, educação acima do entretenimento. Quer dizer o quê? Quer dizer que ele defende a criação de conteúdo que esteja sempre educando. É lógico que pode ter um pouco de entretenimento, dependendo do canal. Aqui a gente está falando sobre vários canais, tá, pessoal? Não é só Instagram, só YouTube, é criação de conteúdo no geral. Aí tu vai ter que saber adaptar a cada canal. Instagram, por exemplo, é um canal que aceita mais entretenimento. Talvez se tu fizer só conteúdo educativo lá, vai ser mais difícil para te crescer.
pode fazer, se o conteúdo for bom, tu vai conseguir gerar um bom engajamento, porém o crescimento às vezes ele depende mais do entretenimento, então é conseguir colocar o entretenimento também dentro dessa parte educativa. Então, essa educação acima do entretenimento é a primeira lição que o Hormozzi traz. A segunda lição é sobre falar com o público certo. Então, essa lição aqui de falar com o público certo, o que ele quer dizer? É que o conteúdo que tu vai criar, ele tem que sempre ser direcionado para o público que tu quer atingir, não é para ficar criando conteúdo vazio sobre qualquer assunto, sobre qualquer coisa, apenas para viralizar, porque a gente pode cair nessa ideia de querer viralizar ou de querer falar sobre coisas que a gente gosta. Por exemplo, eu gosto de muitos assuntos, gosto de, por exemplo, gosto de carros, gosto de exploração espacial, gosto de viagem no tempo, né, ficção científica, porém, eu não vou ficar falando sobre isso no meu conteúdo, eu posso até comentar alguma coisa de vez em quando, mas mesmo que eu possa criar um conteúdo que viralize falando sobre ficção e viagem no tempo, isso não vai comunicar com o público que eu quero atingir, então eu não vou ficar falando sobre isso. A segunda lição é sobre falar com o público certo, então definir o público que tu quer atingir. Por exemplo, tu é um nutricionista que quer atingir fisiculturistas, e daí tu vai nichando cada vez mais também isso que ele fala. Então tu quer um nutricionista que quer trabalhar apenas com fisiculturistas, né? Pessoas que querem seguir passos assim dentro do fisiculturismo. O teu conteúdo vai ser sobre isso, tu não vai ficar falando sobre nutrição bariátrica, para quem fez cirurgia bariátrica. Não, tu vai falar sobre as dores do fisiculturista. Então, essa é a segunda lição. A terceira lição seria ir do amplo para o específico. Então, atrair atenção com temas mais gerais e aprofundar com conteúdo técnico. Então, dentro do nicho, né, tu pode ir para o amplo, por exemplo, dentro do fisiculturismo, trabalhar de forma ampla, falando sobre assuntos do momento, falando sobre coisas do fisiculturismo em si, mas depois trazer um conteúdo mais técnico e mais aprofundado sobre determinados pontos que tu tenha bastante conhecimento. Então, falar sobre hormônios, falar sobre se tu é um especialista em nutrição e com proteínas específicas, tu gosta de usar aquele modelo, e daí tu vai explorar mais aquilo, se aprofundar, né, ir mais para o específico. E aqui até eu trago, né, alguns exemplos. A BP Nutrition, minha marca de suplementos, até que eu uso ela muito como um laboratório para minha criação de conteúdo. Crio conteúdo há um bom tempo nela. A gente fala muito sobre ciclismo, então a gente nichou no ambiente de ciclismo, e dentro do ciclismo a gente fala sobre carboidratos, basicamente. A gente tem mais suplementos, mas a gente fala do benefício e o que os carboidratos fazem para o corpo do ciclista para que ele consiga pedalar cada vez melhor e como que isso é importante. Então a gente vai aprofundando para se tornar especialista realmente naquilo e mostrar que a gente sabe sobre aquele assunto, ao invés de ficar falando sobre muitas e muitas coisas. Lembrando que eu uso essa conta da BP aqui também como um laboratório, então de vez em quando a gente faz testes, mas o que mais tem funcionado é isso, é ser especialista naquele nicho, naquele produto, falar especificamente, né, sobre aquilo. A quarta lição, então, uma das mais ignoradas, a métrica real é valor e não views. Então vamos ver o que eu coloquei aqui. Nem todo post vai estourar. E tudo bem, o que importa é se o conteúdo gera impacto real em quem consome. Hoje isso também aparece no meu perfil pessoal. Tenho crescido a conta criando mais de um carrossel por dia, falando basicamente sobre esportes e marketing digital. Às vezes dá vontade de seguir o caminho mais fáceis, mas manter o foco tem sido uma escolha consciente. Então, essa métrica de valor, ela combina também já com as outras já faladas aqui, mas é aquilo de olhar para a métrica, estipular algumas métricas na tua criação de conteúdo e ver se tu está gerando valor. Por que eu escrevi também essa newsletter aqui? É um exemplo disso. Essa newsletter não vai viralizar. Eu tenho a minha base e eu quero conversar com essa base de pessoas que me seguem e gostam de entender o que eu estou pensando, saber
coisas que eu faço no meu dia a dia na criação de conteúdo, nas minhas empresas, para entender o que elas podem fazer lá na empresa delas. Tu que está assistindo, tu pode estar pensando isso também, o que eu estou assistindo esse vídeo para entender um pouco mais sobre esse assunto, sobre essas regras de criação de conteúdo, porque tu quer melhorar essa criação. Então, a métrica que eu vejo é se vocês estão abrindo esses e-mails, se estão interagindo, e não é apenas o crescimento lá das curtidas, dos views, da viralização, não é isso, né? O maior valor é quando eu consigo realmente gerar esse valor, gerar alguma transformação, colher algum depoimento. Outro dia eu postei um carrossel no Instagram que teve muito pouco engajamento. Então, olhando para as métricas de vaidade, digamos assim, ele não estourou, ele não explodiu, ele teve poucas curtidas comparado com posts que eu tenho lá que viralizam. Porém, uma pessoa me disse que leu e gostou daquele conteúdo. Então, gerou um valor real para ela, e tenho certeza que gerou para mais algumas. E esse valor real, às vezes ele é melhor do que aquele valor que eu gerei com a viralização, que não é um valor tão forte assim. Mas no Instagram a gente precisa também dessa viralização, de trazer mais seguidores, mais views, então tem que usar esse meio termo, principalmente no Instagram. Mas aqui, por exemplo, na minha newsletter, a newsletter é geração de valor, já é uma base que está um pouco mais engajada comigo. Aqui no YouTube também, eu não vou ficar fazendo vídeo aqui para viralizar, a newsletter nem tem como viralizar, então é conteúdo de mais valor e aqui eu consigo medir melhor. A quinta lição, então, conteúdo longo converte mais. Então, carrosséis mais densos que exigem leitura e atenção, filtram curiosos e aproximam quem realmente interessa. Eles não crescem rápido, mas constroem algo sólido. E aqui eu falo sobre o meu canal do YouTube, né, que eu estava comentando agora, e os textos que escrevo aqui no Substack. Também tem esse objetivo de ficar por mais tempo em contato com você, né, gerar mais valor e ser mais lembrado no momento certo. Então esse conteúdo longo, que não é aquele conteúdo curto lá dos Reels ou do TikTok, né? Que são plataformas onde a atenção ela é muito dividida e a pessoa abre o TikTok e vê diversas contas, 30 posts diferentes e no final ela não lembra de nenhum. Se a pessoa entra aqui na newsletter ou entra nesse vídeo que eu estou criando agora aqui e assiste o vídeo todo, nem que ele tenha 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, provavelmente essa pessoa vai lembrar de mim e da minha conta e vai lembrar do que eu falei aqui ao longo do dia dela. Agora, um Reels que eu criei, dificilmente ela vai lembrar no final do dia, só se for algo muito diferenciado mesmo. Mas pensa aí, pensa em todos os Reels, né? Eu não vejo muitos Reels, mas enfim, se tu tá vendo Reels, né, tá fritando a cabeça, pensa nos que tu viu na última semana e tenta lembrar de vários bons, assim, vários que foram conteúdo de valor. Tenho certeza que vai ser difícil de lembrar. E por fim, sexta lição, né, para fechar o ciclo, nunca presuma que as pessoas já te conheçam. Então, isso é uma dica também que é de ouro, né? Mesmo repetindo temas, a audiência se renova todos os dias. O que para você parece óbvio, para alguém pode ser a primeira vez. Não podemos ter medo de ser repetitivos. É normal ter essa sensação e é necessário saber lidar com ela. Então, isso é algo que o produtor de conteúdo, quem começa a criar conteúdo, ele acredita que ele já falou sobre tudo. Né? Em um mês ele acredita, mas eu já falei sobre a minha empresa, já falei o que eu faço, já criei um post sobre isso, sobre aquilo, o que mais eu vou falar? Eu vou começar a ser repetitivo? Primeiro aqui dá para falar sobre muito mais coisas, né? Mas enfim, a gente precisa entender que é para repetir mesmo. Os posts eles vão repetir, o teu conteúdo ele vai repetir, tu vai trazer várias formas de falar sobre, no final, o mesmo assunto. Se tu for analisar os vídeos do Thiago Nigro, né, que é um exemplo aqui de YouTube, né, aqui do YouTube, se tu for ver, muitos e muitos vídeos dele falam sobre a mesma coisa, até que tu começa a assistir o canal dele e tu vai assistir mais um vídeo, tu vai ver que, no fundo ele tá falando, muitas vezes ele tá falando a mesma coisa, mas o público ele vai renovando e muitas pessoas gostam de ouvir a mesma coisa mesmo. Eles gostam da pessoa e ficam ouvindo aquela pessoa falando a mesma coisa por muito tempo. Então essa é uma característica de criadores de conteúdo, que a gente precisa entender que o público ele vai sempre renovando e tu precisa ir reforçando. Então o público, pode ser que tu
tu vai mesclando isso, né? E mudando canal por canal também. Aqui na newsletter, por exemplo, tu não precisa repetir tanto, mas talvez no Instagram, que está sempre chegando público novo todos os dias, talvez tu tenha que reforçar todos os dias algum assunto. E realmente tu vai estar sendo repetitivo, mas como a audiência está chegando audiência nova todos os dias, então tu precisa pensar nisso. Nunca presumir, né, que as pessoas já te conheçam. Então essas foram as 6 lições do Alex Hormozi. Se tu tiver alguma dica, alguma coisa para comentar, manda aqui embaixo. Foi baseada nesse vídeo de uma palestra dele, né? Que ele deve dar essa palestra várias vezes. Eu estou lendo o livro dele também. Eu vou deixar aqui abaixo também o link da minha newsletter, porque tem muito conteúdo bacana aqui. Deixa eu até abrir. Vocês podem ver que a cada semana eu mando algum assunto bem interessante e útil, né? Muita coisa que dá para aplicar aí no teu dia a dia. Tu que é produtor de conteúdo, até tá recomendando aqui o Gabriel, que trabalha lá no G4 Educação, que me segue lá, eu sigo ele também. Ele tem uma newsletter muito boa aqui também. Então, esse conteúdo profundo aqui no Substack é uma virada de chave para quem quer ter negócios na internet, não quer ficar gastando milhares e milhares, às vezes centenas de milhares de reais em cursos, em mentorias, quando aqui tu vai ter muito conteúdo bom e de graça. Estou dizendo que não é para participar de mentoria? Não, até eu tenho a minha mentoria e eu ajudo. E não custa centenas de milhares de reais como essas mentorias que tem por aí, que vão te trazer um assunto às vezes até mais raso do que a gente vê por aqui. Então vou deixar os links aqui abaixo na descrição. Quem tiver interesse é só clicar e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!